Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do curso Introdutório à Linguagem C, da Monitoria de Algoritmos de Programação da UFS. Eu me chamo Emanuel Antônio e hoje eu vou falar sobre funções e procedimentos, uma maneira de reutilizar código. Esse vídeo será dividido nos seguintes tópicos, sendo eles conceito, estrutura, escopo de variáveis e passagem de parâmetros. Começando pelo conceito, em C, é possível criar módulos de código que desempenham alguma tarefa específica ou função. Mas atente-se, um programa pode possuir várias funções ou procedimentos, mas todos os programas em C devem possuir a função principal, denotada pelo nome main, pois é ela que controla a execução de outras funções no programa. Agora uma questão importante: será que um procedimento é apenas um sinônimo para uma função? Se pararmos para pensar, a resposta é sim, pois um procedimento se trata de uma função que não possui retorno. Falando agora sobre a estrutura geral de funções e procedimentos, também chamados de subprogramas, não podem ser executados diretamente. Eles precisam ser invocados ou chamados pelo programa principal ou por outro subprograma. E essa chamada, por sua vez, desvia o fluxo de código para a função desejada, sendo que, ao finalizá-la, volta para onde tinha parado. Observação: toda função em C deve ser declarada, ou seja, que seja feito o protótipo da função, ou que ela seja criada antes da função principal, sendo que, por boa prática, aconselho o uso da primeira. Olhando agora a estrutura geral, temos o tipo de retorno, que pode ser tipo int, float, void, que indica que não tem retorno, o nome da função escolhida pelo programador e a lista de parâmetros, que tem que vir com a tipagem, ou seja, o tipo dessa variável. Atenção! Quando a função é chamada, o compilador desvia a execução para os comandos descritos nessa função, e ao final retorna ao ponto em que havia parado, assim como já tinha dito. Falando agora de parâmetros e retornos. Vamos falar de como funcionam os parâmetros e retornos de funções, começando pelos parâmetros. Falando de algumas regras de parâmetros, temos que os parâmetros vêm após o nome de funções e devem estar entre parênteses. Outra regrinha é que na sua declaração basta indicar os tipos dos parâmetros separados por vírgula, sendo optativo indicar os nomes dos parâmetros. Ademais, quando no corpo da função o nome é obrigatório, visto que cada nome do parâmetro deve ser precedido do seu tipo e seus parâmetros devem ser separados por vírgula. Em resumo, eu não preciso na declaração indicar o nome, porém, quando eu estou fazendo o corpo da função, eu preciso indicar o nome desse parâmetro. Falando agora sobre o retorno, o return. O comando return indica que o valor retornado pela função, ou seja, questões sintáticas mesmo. E o tipo do valor retornado deve ser do mesmo tipo do especificado na declaração da função. Ou seja, se a função me espera o int, eu não posso retornar um float. Isso vai me ocasionar um erro de código. Outro detalhe é que, quando não indicado, assume-se retorno do tipo inteiro, ou seja, é o default da linguagem. Outro adendo é que o valor do retorno pode ser apresentado por uma constante, uma variável ou por uma expressão, respeitando o tipo. Ou seja, eu posso fazer uma expressão, se a função me requer um booleano, eu posso fazer uma expressão e essa expressão vai me dar verdadeiro ou falso. Porém, se eu fazer essa expressão e eu estiver esperando um float, isso vai me ocasionar um erro de tipagem. Outra observação, e a última, é que uma função encerra assim que encontra o comando return. Isso é de grande importância quando pensamos em funções recursivas. Escopo de variáveis, variáveis locais. As variáveis dentro das funções ou blocos de comando são chamadas de variáveis locais. Elas passam a existir quando do início da execução do bloco, onde foram definidas, e são destruídas ao final da execução do mesmo bloco. Ou seja, por serem criadas dentro da própria função, só existem para a mesma. Algumas observações são que todas as variáveis locais que serão usadas dentro de um bloco de comando precisam ser declaradas antes do primeiro comando do bloco. Falando agora de variáveis globais, diferente das variáveis locais, elas são criadas fora das funções, portanto, disponíveis para qualquer função.
O uso de variáveis globais pode acabar prejudicando a confiabilidade dos programas, uma vez que as variáveis ficam acessíveis em qualquer ponto do programa, podendo, por exemplo, ser utilizada para duas finalidades diferentes ao mesmo tempo, além de que, em alguns casos, são considerados má prática. Passagem de parâmetros. Passagem de parâmetros por valor, que é o tipo padrão da linguagem. Na linguagem C, quando você passa um valor para uma função, essa passagem é feita por valor. Isso significa que uma cópia do valor é passada para a função, em vez de passar o valor original diretamente. Quando você chama a função em C e passa um valor como argumento, a função cria uma cópia desse valor em uma variável local dentro dela. Qualquer alteração feita nessa variável local não afeta o valor original fora da função. Em resumo, a passagem por valor em C envolve a criação de cópias locais dos valores passados para funções, garantindo que quaisquer alteração feita nesses valores dentro das funções não afetem os valores originais fora dela. Já na passagem por referência, na linguagem C, a passagem por referência em funções permite que você passe o endereço de memória de uma variável como argumento, em vez de copiar o valor da variável. Isso permite que a função modifique diretamente o valor da variável original. Ao passar uma variável por referência para uma função, você está passando o endereço onde o valor da variável está armazenado na memória, em vez do próprio valor. Isso é feito usando o operador e comercial, antes do nome da variável, ao passá-la para a função. Em resumo, a passagem por referência em C permite que você modifique diretamente o valor de uma variável, fora de uma função, passando o endereço de memória da variável como argumento e usando ponteiros para acessar e modificar o valor nesse endereço. Falando agora de vetores e matrizes. Vetores e matrizes também podem ser passados como parâmetros para funções, mas são sempre passados por referência, pois são ponteiros ditos estáticos. Uma implicação é que, ao alterar valores dos elementos de um vetor passado como parâmetro, as alterações são percebidas no escopo da função chamadora. Uma observação é que, ao ter só vetores ou matrizes como parâmetros, não é necessário a passagem de retorno. Ou seja, eu posso indicar um void ali falando que não há retorno nessa função. Falando agora um pouco sobre a recursividade. Funções são importantes para a recursividade, visto que qualquer função em um programa C pode ser chamada de maneira recursiva, ou seja, pode chamar a si mesma. Em um próximo vídeo, iremos detalhar o funcionamento de funções recursivas. Agora falando um pouco sobre os motivos para começar a utilizar funções e procedimentos na produção de programas, tendo os motivos: evitar a repetição do mesmo trecho de código, reaproveitar o código já existente, facilitar modificações ou alterações no mesmo código, organizar o programa em partes que podem ser compreendidas de maneira isolada, melhorar a estruturação do programa e facilitar o entendimento. A maioria dos motivos rodam entre melhorando a visibilidade ou leitura do código, ou melhorar a sua alteração. Abaixo podemos ver um exemplo de função. Nesse caso, ela não possui retorno, mas possui parâmetros, sendo esse um nó que aponta para a lista encadeada. Em suma, essa função irá imprimir todos os valores de uma lista encadeada. Pois bem, pessoal, o vídeo termina por aqui e essas foram as referências utilizadas para a produção desse material.